Para o nascido, a morte é segura. E para o que morre, o nascimento é uma certeza. Por isso, não tens razão para te afligires pelo que é inevitável. Uns consideram o princípio de vida com admiração, outros o descrevem uma maravilha e outros ainda ouvem falar dele com assombro. E assim, de ouvir, ninguém pode conhecê-lo. Ó Panteia, não deixes de fazer a ação necessária, ainda que esteja manchada pelo desejo do fruto, pois todas as atividades estão assim manchadas, assim e tal como a chama pela fumaça. Se estás obcecado pelo egoísmo e decides, não lutarei, as tribunas, qualidades da matéria, nascidas da Prakriti, a matéria, impelir-te-ão a lutar, e assim a tua resolução não se cumprirá. Esses são alguns versículos, quase ao final do 21º capítulo, que é o Prakriti Dharma Gita do Bhagavad Gita, que é a nossa escritura, nossa revelação, a escritura sagrada da Shuddha Dharma. Esse livro, ele, como dizia nosso instrutor, não é um livro só para ser lido. Ele é lido, aí você tem que ler e ler de novo, e meditar, e aí devagar ele vai começando, a gente poderia dizer assim, se revelar para a gente, né? E é uma pessoa que lê a vida inteira ela tem insights com relação ao que está aqui, porque é uma literatura hermética, como todas são as escrituras bases, né, das grandes filosofias. No caso do Bhagavad Gita, como é a escritura mais antiga da humanidade, ela tem, e é descrita dentro da própria Shuddha Dharma como uma escritura sintética, iógica. E o que vem a ser o sintética e iógica no sentido do que a gente entende? A gente só faz síntese, não com aquela cara que a gente conhece. Se eu pedir para qualquer um de vocês, a senhora que terminar, faz uma síntese do que eu falei. Cada um vai fazer um pequeno resumo do que ouviu. Isso é um formato de síntese como a gente entende na nossa, vamos dizer assim, na nossa sociedade, num dicionário. Esse é o formato de síntese que a gente conhece. É algo meio que um compilado com uma cara meio que de resumo, não é assim? Só que o sentido de síntese, e que tem muito a ver com o que a gente chama de sentido iógico dentro da Shuddha Dharma, é algo que envolve experimentação, ou seja, vivência. Eu posso ter lido, eu posso ter ouvido, eu posso ter visto de várias fontes como que aquilo está sendo descrito, mas eu tenho que saber de que forma eu experimento aquilo, com que olhar eu sinto aquilo que vejo, né? Porque fazer yoga é fazer exatamente isso, é levar para a vivência aquilo que você absorve via conhecimento, né? E aqui ele está falando uma coisa que foi a que eu comecei falando, né? Um tema parece até meio mórbido aí, né? Para o nascido a morte é segura, nós estamos todos nascidos, né? Dá uma certeza que todos nós sabemos, mas não estamos muito acostumados ocidentalmente a falar sobre esse assunto, né? E aí fala de uma outra forma também, né? No universo, e para aquele que morre tem a certeza de um nascimento, até porque a Shuddha Dharma é reencarnacionista. Mas aqui, então, e ainda fala mais, né? Não tem razão para afligir-te, né? Por isso que é inevitável, né? Esse olhar, né, que é alguma coisa, primeiro, o próprio mecanismo da reencarnação, acho que normalmente dá uma percepção um pouco diferente da vida, né? Eu não estou aqui para viver tudo que eu tenho direito, como se isso fosse a única coisa que a gente está fazendo aqui, usufruir da experiência de ter um corpo. A gente sabe que a gente é muito mais que o corpo, né?
E aqui o que ele fala, né, é que com relação, em seguida, que é algo que muda a nossa percepção, que é você saber que além desse corpo, além dessa matéria, além dessa mente pensante que às vezes a gente se confunde com ela também, às vezes a gente acha que é o corpo. Quando você é bastante materialista, a sua realidade está fincada nessa existência material. Então, se isso aqui perecer, quando isso aqui acaba, é como se eu deixasse de existir. Acabou a minha oportunidade, né, de usufruir daquilo que a gente chama vida, né? Como a gente não entende que seja assim, aí aqui ele continua, né? Ele fala assim: uns consideram o princípio de vida com admiração, outros com assombro, outros com maravilha, e outros ainda vêm de outras formas. E aí ele fala assim: ninguém pode conhecê-lo, o princípio de vida, só por ouvir falar. E esse princípio de vida que a gente nomeia na Shuddha Dharma é o nosso espírito. E esse sim não tem princípio nem fim, que é também completamente diferente da nossa alma. Dentro do conceito da Shuddha Dharma, isso é bem claro, uma diferenciação assim, bem nítida. Uma coisa é o meu espírito, uma coisa é o Atma, uma coisa é a minha realidade, que é esse princípio de vida, como chama no Bhagavad Gita. O princípio de vida é o espírito, que é o próprio Deus. Isso, como fala lá, como a gente conhece, já que estamos no Ocidente, via cristianismo, que fala assim: somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a gente pode imaginar que imagem e semelhança de Deus é ter 2 braços, 2 olhos, 2 pernas, E não é essa a imagem e semelhança de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus é que o próprio Espírito, que é o próprio Deus, está dentro de cada um de nós. E essa imagem e semelhança de Deus, que aqui está colocada como princípio de vida, o princípio da vida. A nossa vida, ela é uma expressão desse princípio de vida, que é o nosso próprio Espírito, a centelha divina dentro de cada um de nós. Essa sim, não tem princípio, não tem fim, não vai acabar nunca, não vai morrer, não vai deixar de existir, como o próprio Deus. Esse princípio de vida é aquilo que, vamos dizer assim, se mantém atrás de tudo. Atrás de toda a vida manifestada tem esse princípio divino, que está em mim, que está fora de mim, que manifesta todo o processo cósmico, manifesta cada existência individual também. E nessa existência individual tem uma realidade que a gente chama de alma. Essa realidade que a gente chama de alma é aquilo que eu acumulo, já que somos reencarnacionistas, nos vários personagens que fazemos dentro de um corpo físico. Então, neste momento, eu sou Thelma. Neste momento, eu sou uma pessoa que é reconhecida por esse formato físico aqui, que a gente reconhece como uma individualidade, que também não é minha alma. A minha alma é o que está falando aqui agora. Minha alma é o meu chip, que acumulou memória a cada vez que eu me vesti de algum personagem que neste momento se chama Thelma, mas que já teve vários outros personagens. Cada um de nós já viveu muitos outros personagens. Se pegar a nossa trajetória como alma, são os vários personagens que eu fui vestindo. Cada personagem que eu vesti em determinada época anterior a que estamos agora, eu me vesti de um personagem. Eu tive um pai, uma mãe, uma história, um SIC-RG, uma trajetória, trabalhei com alguma coisa, fui homem, fui mulher, morri novo, morri velho. A gente viveu vários personagens. E esses vários personagens vão acumulando experiência. Essas várias experiências acumuladas é o que a gente chama de alma. E é ela que é também diferente. Cada um de nós, aqui, se a gente for, como a gente está acostumado, muito mais envolvido com a questão material, com a projeção material, eu vou lembrar da Magna, do Renato, de cada um de vocês, eu vou lembrar pela forma física que eu lembro de vocês.
Mas se eu encontrar com vocês, ou se eu estou já reencontrando com vocês em outra encadernação e a gente já se conhece, de outras trajetórias, pode ser que eu bato o olho, eu vejo uma forma, mas você vai olhar e falar assim, mas parece que essa pessoa, já sei quem é, já conheço essa pessoa. Né? Isso é uma coisa que só você vivendo, não tem como você provar para o outro. Você pode até fazer níveis de mecanismo. Uma pessoa, às vezes, quando falece, por exemplo, o Espiritismo trabalha muito em cima desse processo, né? Às vezes a pessoa falece e ela nunca acreditou em nada disso, mas ela tem um apego grande àquela alma que foi embora e ela quer saber se aquela alma, se aquele ser continua existindo. Aí você vai no centro espírita, no tio Chico Xavier era bem simples isso, né? Aí a pessoa aí aquela pessoa falava alguma coisa para você que só você e seu pai, seu marido sabiam que aquilo tinha acontecido. Era meio que comprovar que essa vida não tinha terminado, que essa pessoa continuava existindo sem o corpo físico. E isso, essa notícia, quando você reconhece alguém que não é pelo físico, é pela vibratoriedade, alguma natural simpatia, empatia, facilidade de conviver com essa ou aquela pessoa, estou reconhecendo por outra trajetória, não necessariamente dessa história física. E não é porque trabalha com a mesma coisa, tem algum tipo de similaridade com o que vivemos hoje, mas às vezes até por algum problema. Às vezes você esbarra em pessoas da família ou no trabalho, você não sabe por que tem uma dificuldade ali. Então isso é a alma com quem eu já vivi ou coisas muito confortáveis ou coisas muito desconfortáveis. E aí aquilo bate e você de alguma forma reconhece. Esse reconhecimento é a alma. Não tem a ver com o personagem que a gente está representando. Por exemplo, eu sou Thelma, nessa encadernação. Tenho outras. E eu tenho certeza que muitas pessoas que convivem aqui comigo olham para mim e falam, nossa, ela é meio assim. E às vezes eu não fiz nada para ela me ver meio assim, mas tem a ver com alguma coisa que a gente já se fez anteriormente. Então a gente reconhece, né? Mas aí o que ele está falando, que é aonde eu quero chegar também, primeiro, que aí reconhecer então esse princípio de vida, cada um de nós, a trajetória que se faz num lugar como esse é para você reconhecer esse princípio de vida, que não é a alma também, porque a alma também, ela está em processo, ela está nos seus aprendizados, alguns confortáveis, alguns doloridos, mas ela está em processo. Agora, a anterior, e que é igualzinho em cada um de nós, atrás de tudo isso, que dá vida a essa alma, é o meu espírito, e isso é idêntico. Isso é idêntico, não tem diferença, é o próprio Deus dentro de cada um de nós. Agora, o que ele está lembrando aqui, com relação a esse se maravilhar com esse princípio de vida, que é o próprio Deus dentro de cada um de nós, aí já tem a ver com esse reconhecimento da centelha que move a nossa trajetória e que faz esses muitos personagens que a gente vive para se conhecer como trajetória, como alma e até muito mais que isso, se conhecer como centelha divina mesmo. E aí a outra coisa que eu queria chegar para fechar o que a gente queria colocar hoje. Aí ele fala assim, se estás obcecado pelo egoísmo e decides, não lutarei, as trigunas são as qualidades dessa matéria, e essa matéria não é só o corpo físico, a matéria da minha alma, a matéria da minha mente, a matéria das minhas sensações, emoções, e a matéria do meu físico. Cada um de nós tem uma matéria de físico que é mais ou menos confortável. Tem gente que nasce com um monte de dificuldade com a saúde física. Tem gente que nasce com ela bem confortável, né? Então essa matéria, ela é tecida de todas essas matérias. Essa objetiva, mas essas subjetivas que têm a ver com as nossas sensações, emoções e o nosso processo mental. Aí ele fala assim, se você decide, fala, não vou lutar, vou ficar na minha, vou passar meio que quieto pela existência. Isso é uma coisa que eu acho muito legal de fazer a gente se lembrar. Aí ele fala assim, as trigunas nascidas da matéria, que são as qualidades da própria existência material que é por onde o espírito se manifesta, te impelirão a lutar. Você já viu algum momento que você fala assim, não vou fazer nada, vou ficar na minha, fingir de morto, quieto, vou fazer o básico para a vida andar.
Aí tem 1 milhão de coisas na sua volta que te empurram para a batalha. Você não consegue ficar sossegado. Então você tem um problemão com o corpo, uma situação muito delicada com a família, uma situação muito difícil profissional que te empurra, tipo assim, o que você acha que você está fazendo aqui? Você está aqui a passeio? Não está. E a vida te leva para o jogo. Te leva para o jogo de várias maneiras, não é? Então, às vezes, assim, um problema físico, eu estava vindo, porque de repente eu tenho um problema de saúde, eu tenho que ir atrás de um monte de coisa, eu tenho que buscar outros mecanismos de entender a vida. Ou eu tenho um problema que não é comigo, mas é com alguém muito querido, um filho, a pessoa do meu relacionamento, um pai, uma mãe, uma situação complicadíssima no trabalho que eu fiz, assumi, dei conta, fui fazendo um monte de coisa, de repente eu esbarro num problema ali. Até então a vida estava andando meio que no piloto automático, mas aquilo ali não dá para falar assim, não vou fazer nada, não estou nem aí. Não existe. A vida põe a gente no jogo, então é isso que ele fala aqui. Exatamente, vou ler a frase de novo, ó. Se estás obcecado pelo egoísmo, e o egoísmo é tipo assim, vou fazer o que eu quero, vou centrar só naquilo que eu acho legal, vou me focar só nisso, olha lá. Se estás obcecado pelo egoísmo e decides, não lutarei, as trigunas, que são as qualidades da própria vibratoriedade dessas matérias todas que a gente acabou de falar, nascidas da Prakriti, né? Impelir-te-ão à luta, e assim tua resolução não se cumprirá. Você é impelido, você é forçado a ir para o jogo. Isso, alguém aqui, do mais jovem ao mais idoso que esteja aqui no dia de hoje, tem alguém que não conhece isso? Todo mundo conhece isso que nós estamos falando. Não tem ninguém que você fala assim, não, nunca aconteceu uma coisa que eu tinha falado, vou ficar quieto. Às vezes até coisas básicas assim, um probleminha em família, não quero me meter, vou ficar de fora. Aí de repente a coisa faz sobra para você, põe você lá na linha da frente. Ou estou sossegado, vivendo as coisas tranquilas com o meu trabalho, ou com as minhas questões de consciência, e de repente vem uma interrogação na minha frente que eu não durmo igual dormi até ontem, depois que essa interrogação apareceu na minha frente, não é assim? Então isso é o princípio de vida. Quem faz isso sempre, eu costumo até fazer uma analogia, ele mexe, eu trago essa analogia, porque eu acho que ela é bem legal. O espírito é quem põe os mecanismos para você reconhecer essa existência dele atrás de tudo. E não como um teste, como uma aprovação. A gente não tem esse olhar dentro da Shuddha Dharma. Ao contrário, para você conhecer a plenitude da vida, você tem que lidar com as coisas que estão na sua volta. E você, para se testar no melhor do seu potencial, você é chamado para situações que cobram mais de você, porque aí você sai daquilo que a gente chama na Shuddha Dharma, que é uma das qualidades da matéria, é o que? Tamas, inércia. Viver num piloto automático, aquela cara tipo assim, se não me culturasse, eu tinha passado a vida inteira assim, ó, tendendo a menos zero, até tendendo a perto de zero. Mas tudo que a vida faz é pôr você no jogo. E cada vez que você vai para o jogo, alguém duvida, alguém olha para si mesmo e fala assim, nossa, depois daquela situação, daquele problema, daquelas circunstâncias que eu vivi, alguém questiona. É muito legal você olhar para isso. Que você saiu melhor, fortalecido, crescido, mais competente, com mais habilidade diante das coisas, sempre assim. Então não é alguma coisa que a gente, toda vez que o jogo não está do jeito que eu imaginava que ia ser 0-0 e deu 1-0, toda vez que acontece isso, você não olha para o entorno e fala, nossa, que bom que deu 1-0. Olha o que eu tive que ver, olha como eu lidei com isso tudo muda, amplia a nossa percepção da vida. E quem faz isso é o próprio Espírito, é o próprio Deus que está em nós. Para quê? Porque aí você cada vez reconhece mais a manifestação que está aqui para você exercer no pleno da sua habilidade, né?
Então, e aí ele fala ali, ele usa até o termo que ele usa assim, se você está centrado no seu egoísmo, e quando você fica olhando só assim, eu queria só isso, só essa parte do jogo, e tudo conspira para você sair só dessa parte do jogo, você tá, tipo assim, eu tô o tempo todo, como eu costumo às vezes falar aqui, assim, tô vivendo olhando para o meu umbigo, eu quero isso, foi isso que eu projetei. Foi para isso que eu me organizei. E um monte acontece mesmo, só que tem um monte que a vida em sua sabedoria se organiza de outra forma, te organiza de outra forma. E aí você acaba fazendo toda uma nova maneira de lidar com tudo isso. E esse princípio divino, que é quem põe todo esse jogo, é quem é eterno. Se a minha alma é eterna, e é também, só que a minha, ela está arrecadando experiência. E aí a analogia que eu quase sempre costumo fazer é como se fosse assim, o espírito é o diretor dos filmes e trajetórias pelos quais a gente passa. Esse diretor fala assim, ó, para essa pessoa ficar boa nisso aqui, ficar competente nisso, eu vou criar uma história para ela desse jeito. Alguém duvida que nascer no Brasil é diferente de nascer no Japão, ou de nascer na Austrália, ou de nascer na Dinamarca? Todo mundo sabe que as experiências que você vive em cada um desses lugares que eu falei são completamente diversas umas das outras. Um tem realidades sociais que eu não tenho que preocupar, o outro tem realidades subjetivas que são muito complicadas, muito complexas, né? Então, o nascer nesse ou naquele lugar, com esse ou aquele tipo de pai e mãe, com essa ou aquela facilidade, isso é a trajetória que a alma vai fazer e aquilo que ela é testada nessa ou naquela experiência, ela vai amadurecendo a alma. Porque o espírito não tem que amadurecer. Se ele é o próprio Deus, o que ele tem que crescer, aprender, ir para onde, voltado para quê? Ele é Deus. E é Ele quem motiva essas experiências. Agora, essas experiências que Ele motiva, Ele tem que vestir num corpo. Que corpo? A historinha de personagem que a gente tem. Então, aí eu falo bem assim, o Espírito é o diretor. Ele está atrás da cena. E é Ele que a gente tem que conhecer, para ficar mais conectado com aquilo que você tem que viver e aprender, né? A alma é aquela que acumulou experiência com cada personagem. Então, assim, sempre faço essa analogia que aí fica mais fácil. Se você olhar para qualquer ator que você conhece, nosso aqui, das nossas historinhas aqui, os nossos atores aí de novela, de filme, do que for, ele fez vários personagens. Num personagem ele fez o pobre, o malvado, o bonzinho, o rico, Ele fez um personagem, ele vestiu. A alma é o ator, e atrás do ator está o diretor. Só que é um diretor único, que cria tudo isso para que os vários personagens sejam bem interpretados e que esse sim crie um mecanismo de desenvolvimento da alma. Porque o espírito é igualzinho. Não tem diferença entre um espírito meu, do Buda, do Krishna, ou o espírito da pessoa mais perversa que exista hoje aí, ou que tem existido nos processos anteriores. Agora, esse mecanismo que ele fala, tudo isso é o quê? Para você conhecer o princípio divino, que é o que nós vamos fazer agora, meditar. Silenciar e sintonizar com esse princípio de vida que move a minha vida. Move a minha vida. Uma das falas do Sanatana, que é a nossa segunda obra em importância, Sanatana Dharma Dipika, ele fala que conforme a existência, conforme o momento da pessoa, é possível ela acessar outras memórias. Aí você fala assim, então é por isso que eu nasci com esse probleminha de saúde? Então é por isso que eu enfrento esse tipo de dificuldade? Aí quando você olha para isso, você fala, nossa, olha como que eu agia antes. Olha o que eu tive que aprender com isso que está acontecendo aqui agora. Com esse tipo de dificuldade ou de facilidade. Da onde que eu trago essa experiência, ou da onde eu trago essa
dificuldade com aquele tipo de coisa. Gente que nasce nunca passou por problema nenhum com água, morre de medo d'água. Gente que esbarra em algum tipo de situação e sempre que esbarra naquilo, ela tem problema com aquilo. Então, esse tipo de coisa, até recentemente alguém veio me falar de uma situação de suicídio. A gente acha que assim, vou embora, acaba com a vida física, você acabou com o problema. Não, você vai continuar diante do problema que você não resolveu aqui agora. Isso não soluciona problema. Solucionar problema é curar, é se restaurar, é se transformar. E isso depende desse mecanismo de encontro com o próprio eixo da sua vida, que é a centelha divina dentro de nós. Esse encontro. Então agora a gente vai fazer esse encontro. E aí, assim, comecei a falar bem assim: você que está vivo, certeza que você vai morrer. Se tiver alguém aqui, como eventualmente tem mesmo, né, que está do lado de lá e está no corpo sutil aqui, certeza que ele vai voltar. E ele vai. Sempre a nossa realidade fica entre a matéria e a outra realidade. E aí a certeza é de que o processo continua, né? E é eterno. Eternas oportunidades. Você nunca vai ficar num fogo definitivo, nem num céu definitivo. Porque o seu céu, ele tem um tempo de duração e depois tem outra solicitação que você vai para ela de novo. Né? Então esse é o mecanismo, como a gente entende o próprio processo da vida, que tem a ver com lidar com toda a manifestação que está aí na nossa volta. Toda ela. Contemplar, saber admirar, saber usufruir dela, que nascemos para ser felizes, para viver na abundância que é toda a vida que está aí na nossa volta. Bom, então vamos à nossa meditação. Vocês ficaram com os olhares muito assim. Agora eu vou pôr vocês na luz do Espírito, para vocês dormirem ainda tranquilos hoje, depois dessa fala reflexiva aqui.